Eu falo assim, você como vendedor, você tem que estar sempre buscando uma conexão emocional com o seu cliente. O digital hoje, ele facilita muito o processo e cada vez mais isso vai fazer parte do nosso dia a dia. Não é à toa que o supermercado coloca a padaria no finalzinho da loja, para o cliente passar pela loja inteira, para ter novas experiências com novos produtos. Sejam muito bem-vindos a mais um podcast Caminho para o Seu Sucesso, hoje falando de vendas, prato cheio para você, mas antes de eu apresentar meu convidado, aqui embaixo, clica, aperta sininho, compartilha, faz tudo que você tem direito que depois você vai esquecer. E antes da gente começar, meu convidado, Fausto Lúlio, seja muito bem-vindo. Fausto, por gentileza, se apresenta para o pessoal. Boa noite, Joel, boa noite a todos aí. É um prazer, Fausto Lúlio, né? Estou aqui atuando aqui hoje com o Sebrae, né? Há quase um ano aqui na Regional de Araçatuba, mas já rodei bastante o estado, atuando no Sebrae. Já estou há 12 anos atuando com consultoria para micro e pequenas empresas e o assunto vendas, inovação, transformação digital é um assunto que eu amo aí de paixão e é sempre bom poder compartilhar conhecimento. Você imagina o que um cara que há 12 anos trabalha oferecendo conteúdo de vendas pode trazer legal para hoje? E para a gente começar, Fausto, qual que você percebe que é uma das maiores necessidades de quem está começando um negócio, especificamente falando da parte de vendas? Da parte de vendas é treinamento. Eu acho que assim, a principal dor é treinamento. A gente precisa entender que venda é um processo, né? Eu falo assim que não existe... Para nada num negócio existe uma receita de bolo, mas construir essa receita, né, apesar de não existir uma receita, a empresa precisa construir uma receita que funcione para ela, né, e construir isso, quando se fala em vendas, é necessário muito treinamento, né, muito entendimento do que é o processo, o que vai funcionar para aquele negócio. Eu costumo dizer que falar em vendas e processo de vendas, né, eu sempre digo assim, que é muito artesanal. A empresa quer trabalhar um processo de vendas, ela precisa entender o negócio dela a fundo e construir um processo de forma única, né? De forma que funcione para aquele negócio, independente do segmento. Eu tenho defendido algumas brigas aqui, que o pessoal fala assim, de ver nas mídias, não, que o brasileiro é um empreendedor nato, que o brasileiro ele tem nas veias o empreendedorismo, e eu falo que é mentira, eu falo que não é verdade, que o brasileiro empreende por pura necessidade, né? Por estar desempregado, por não conseguir um emprego, por tentar alguma fontezinha de renda, e aí a gente começa a falar sobre vendas, começa a falar sobre empreendedorismo, e tem aquelas pessoas que dominam muito bem determinado segmento, ou determinado serviço, ou determinado produto. Tem o domínio do produto, tem o domínio do serviço, mas não sabe vender. E por outro, tem aquele que fala que é o vendedor nato. Vamos lá. A gente precisa diferenciar um pouco essas duas coisas. Existe mesmo esse vendedor nato, que já sabe que... Eu trabalho com treinamento de vendas, tá? Eu conheço o processo de vendas, eu sei a importância e a necessidade disso, sei também a importância e necessidade de treinamento, sei o quanto que isso faz diferença. Mas e esses que se dizem vendedores natos? Eu falo que para tudo existe um caminho de aprendizado, né? Uma jornada de crescimento. Vendedor nato, e hoje falar em vendas no mundo cada vez mais digital... Né, Joel? Você acha que é um desafio, porque o vendedor nato ele pode dominar uma técnica, tá bom, mas como é que ele vai... será que só dominar a técnica de vendas é importante hoje, sabendo que na maioria das vezes o consumidor chega para uma decisão de venda e consumiu vários conteúdos, né, ali a respeito do produto, da solução que ele quer adquirir, e muitas vezes ele chega até com mais conhecimento que o próprio vendedor, né? Então, fala assim, não existe técnica nenhuma que vai vencer uma negociação em vendas quando o comprador tem um conhecimento da solução. Então eu falo assim, além de você precisa sim dominar a técnica, né, que eu acho que é importante, isso, eu falo, o vendedor nato ele já tem isso no DNA dele, né, como a gente pode dizer, mas não adianta só dominar a técnica sem dominar o conhecimento do produto, sem entender a jornada que o cliente percorre hoje, né? Eu acho que o digital hoje ele facilita muito o processo e cada vez mais isso vai fazer parte do nosso dia a dia, né? Quando a gente fala no varejo,
Tem uma coisa que é muito legal. Acontece muito de acabar aparecendo nos cursos de vendas que a gente vai dar, vendedores que a empresa mandou eles irem lá e eles não, de vendas eu manjo, não preciso de curso. E é legal que, por mais que o cara ele tenha boa performance em venda, sem necessariamente ter feito o curso, nos cursos, quando ele entende a teoria, o porquê que determinadas técnicas dão certo, porquê que determinadas estratégias dão certo, ele passa a fazer uso delas com mais propriedade, porque ele consegue perceber uma relação de causa e efeito. E mais, por melhor que seja esse vendedor nato, não, que eu já aprendi sabendo, não, legal, a vida acaba ensinando muitas coisas. Muitas vezes as pessoas nascem com algumas aptidões mais desenvolvidas, mas é meio improvável que ele domine todas as técnicas, que ele domine o processo inteiro. E, sem querer me estender mais ainda, mesmo segmento, empresas diferentes do mesmo segmento têm estratégias diferentes por causa de foco de público diferente. Sem dúvida, sem dúvida. Como a gente estava falando, acho que assim, o processo é artesanal, a empresa precisa construir esse processo. Eu sempre falo assim, qual é o portfólio de competência que aquela empresa tem? Porque muitas vezes, vamos imaginar, nós dois trabalhamos na mesma empresa, você é um vendedor e eu sou o vendedor. Qual é o conhecimento que o Joel tem que pode somar com o conhecimento que o Fausto tem para que a empresa possa produzir e construir um processo melhor? Nós nas ações de venda, assim, eu gosto de trabalhar muito a simulação, porque acho que a simulação de vendas falo dentro do treinamento de vendas, talvez é uma das ferramentas mais poderosas, né? Porque você vai conseguir extrair sempre o melhor de cada um, né? Claro que isso tem que ser um movimento consciente, a empresa precisa ter indicadores, né? Porque também não adianta falar assim, o que funciona no discurso do Joel que auxilia uma melhor performance no resultado de conversão, né? Vamos imaginar, se uma empresa ela trabalha estratégia, né? Então ela tem uma aquisição X clientes, mas esses clientes que viram contato, quantos deles viram clientes? Então, se o Joel tem uma performance melhor nessa etapa da conversão, o que a gente pode extrair para que a empresa se aproprie disso como um todo? E padronizar os processos. Exatamente, porque o conhecimento ele é da empresa. Eu sempre digo assim, né? O conhecimento, por mais que eu tenha o melhor profissional, possa ter o melhor profissional, se esse profissional não compartilhar e doar esse conhecimento para a empresa, não vai fazer sentido ele estar ali no negócio. E complementando o seu raciocínio, ele compartilhar o conhecimento dele e não tem essa história de a empresa se adequar ao conhecimento do colaborador. Espera um pouquinho, vamos lá. Quem se adequa é o colaborador. O colaborador pode contribuir com ideias novas para melhorar esse processo, mas os processos padronizados, porque até a padronização do processo tem a ver com a filosofia da empresa, tem a ver com o modo de atuar no mercado da empresa, o histórico da empresa, e isso não se joga fora, porque chegou um profissional novo, por melhor que seja esse novo profissional. Sem dúvida alguma, né? E hoje a tecnologia ela vem para ajudar ainda mais, né, Joel, nesse processo, porque hoje, se a gente for analisar há 10 anos atrás, quando eu entrei no Sebrae, hoje, se a gente olhar ferramentas que nós temos para trabalhar gestão de vendas, assim, infinitamente, vamos dizer, totalmente diferente do que a gente via uma década atrás. Você atua com procedimento, dando consultoria para o Sebrae. Me deu uma dúvida aqui agora. A gente está falando de processo de vendas. Sim. Das empresas que vocês atendem, lógico que esse número não dá, talvez você tenha quantificado isso. Quantas empresas, de fato, têm processos de vendas? Eu vou dizer para você, assim, das que eu tive contato em 12 anos, eu diria que 5%, talvez. Tudo eu isso? tenha 5%, e não totalmente estruturado, mas assim, acho que ao longo da minha carreira dentro do Sebrae, eu tive sorte de vivenciar algumas experiências bacanas pelos locais que eu estava. Em São José dos Campos, mesmo os últimos 6 anos, desde 2016, né, atuando em São José dos Campos, eu tive a oportunidade de trabalhar com as empresas lá no Parque Tecnológico, né, de São José. Então, lá nós tínhamos um volume muito grande de empresas de tecnologia que atuam no B2B, assim,
é uma coisa que eu sempre digo, né? Quando nós falamos em processo de venda, quanto mais complexa é a decisão do cliente, né? Assim, a solução sua está balizada em que perfil de venda? É uma venda mais simples, uma venda mais rotineira ou uma venda mais complexa? Quanto mais complexa, né, e se nós falarmos em vender uma solução de tecnologia, a gente está colocando a complexidade lá em cima. Quanto mais complexo é o processo, mais precisamos ter estrutura, mais precisamos ter processo, mais precisamos ter um roteiro estruturado, né, porque você vai estar competindo com muita gente boa. Né? Eu gosto de dizer assim, que a venda ela é emocional. Né? Tem formação em neuromarketing, nós estudamos lá a neurociência. Nós dizemos assim, que o processo de venda, quem toma a decisão é o nosso lado emocional, né, que é o nosso sistema límbico. Quem toma a atitude, né, quem toma a ação da venda é o nosso lado animal, né, que é o reptiliano. E quem justifica aquela compra, né, a decisão de compra ali, é o nosso lado racional, né, que é o neocórtex. Eu falo assim, você como vendedor, você tem que estar sempre buscando uma conexão emocional com o seu cliente, para que você possa vender, para que você possa chegar e fazer com que esse emocional vai lá e, né, mande uma sinapse para o animal e fala, poxa, vai lá e compra, né, toma a decisão. Agora, numa venda complexa, é totalmente diferente. Né? Quando nós falamos em tecnologia, vamos imaginar, vou vender uma solução de tecnologia para uma outra empresa. Naturalmente, o comprador ali, né, o ator dentro daquele processo de venda, ele vai estar sempre puxando para o lado racional. Então, assim, como é que você vai trazer uma conexão emocional, sendo que o outro interlocutor está totalmente, a todo momento, tentando puxar a conexão para o racional? Você começou a falar, eu comecei a ficar incomodado, porque eu falei, caramba, mas quando a gente dá curso para compradores, a gente também trabalha com processo, então não tem muita margem para o racional. Então é isso mesmo, B2B bem feitinho, né, dos dois lados. É um procedimento racional. Exato. Legal, estamos falando a mesma língua nisso. Exatamente. Tá bom, Exato. Então vamos lá. 5% de uma clientela de 12 anos trabalhando com processo de vendas, 5% você identifica como realmente possuindo processo de vendas. Quem conhece a eficiência dos números de processo de vendas sabe o quão eficiente você tem um processo bem feito. E é um processo que a análise e a reforma dele não termina nunca. Não termina nunca. O que é falta de esclarecimento ao empresariado? É falta do conhecimento que existe, esses processos tão bem desenvolvidos, tão bem ajustáveis a realidades diferentes da empresa. Se eles são tão eficientes, eu sei o quanto são eficientes, eu sei o quanto fazem diferença. Por que isso aí não é mais desenvolvido, mais aplicado nas empresas? Eu acredito que é um conjunto de fatores, Joel. Veja assim que, primeiro, tem aquele ponto que você puxou ali no começo, que acho que faz total sentido, né? O empreendedor brasileiro, ele vai muito pela linha do empreender por necessidade. Né? Existe um estudo, inclusive o Global de Empreendedorismo, que diz que o Brasil é o país mais empreendedor do mundo, no entanto, é o país que também mais empreende por necessidade, não por oportunidade. Né? Então, acho que isso é um viés. Eu vejo um outro viés cultural mesmo, né? Acho que o brasileiro ele não tem o olhar do planejar. Acho que o olhar do planejar ainda, assim, nós precisamos evoluir muito isso em relação à cultura mesmo, né? Nós realmente somos bons fazedores. Que isso também não é ruim, né? Nós vivemos hoje um mundo que a execução é muito importante, mas ela precisa vir associada ao planejamento, né? E também eu acredito que realmente a crença de trabalhar a colaboração. Eu acredito assim que o brasileiro, ele no bom sentido também é muito competitivo, mas ele esquece que para a empresa ser competitiva, ela precisa construir esse conhecimento junto. Fala assim, os vendedores eles podem se duelar, né? Duelar entre eles? Podem, é muito bom, isso é muito saudável para a empresa, mas ela tem que duelar fazendo um jogo limpo e colaborativo. Então, acredito que é um conjunto de fatores, né? Nós vemos assim que o perfil do empreendedor no Brasil ele vem mudando cada vez mais, né? Assim, que eu percebo, assim, a minha leitura sobre isso. A internet ela facilitou muito o acesso à informação. Então, acho que hoje, cada vez mais, assim, a gente percebe no contato com o empresário que o empresário
ele vem mais munido de informação, ele, né, busca consumir um conteúdo, ele acaba gastando um tempo. Então, na medida que a gente vai evoluindo, eu acredito que nós teremos melhores resultados também quando se fala em processo de vendas. Que bom que você está otimista quanto a isso, porque e você deve vivenciar isso muito mais do que eu. Eu não consigo ver esse otimismo todo. Eu continuo vendo um brasileiro empolgado. Quem conhece a ferramenta DISC de análise comportamental, não sei se você já ouviu falar, conhece, então você vai saber muito bem o que eu estou falando. Falta um ser tão grande desse DISC no nosso empresariado, falta um empresariado que analisa mais, que pesquisa mais, que toma decisão baseado em dado, que toma decisão baseado em informação, que se planeja, que se estrutura, que consegue saber direitinho começo, meio e fim, consegue saber em que etapa que está, e você fala com tanto otimismo disso. Eu me considero um otimista por natureza, tá? Eu sou um I alto, eu sou um otimista por natureza, mas otimismo nesse ponto eu não consigo ver, Fausto. Por que não? Não, eu não consigo ver esse brasileiro planejando dessa forma, mas legal, se as perspectivas são essas, eu maravilha. Falo assim, até o Sebrae tem um estudo, acho que você já deve ter, algum colega tenha compartilhado, né, que é o estudo da mortalidade das micro e pequenas empresas. O Sebrae ele faz um monitoramento, esse monitoramento ele até existia assim com um período mais rigoroso, mas quando o Sebrae começou a fazer o levantamento do índice de mortalidade, nós tínhamos um índice de 79% das empresas fechando as suas portas antes de completar 5 anos. 5 anos, eu lembro então, disso. Então, assim, 1 a cada 8, né? Hoje esse número já é de 58. Então, a gente está falando de 1 a cada 6. Né? Qual é o principal fator, né, que nós levantamos em relação a essa pesquisa? Porque eu acho que o mais importante é entender também por que essas empresas fecham as portas. Primeiro, falta de planejamento. Né? Então, nós temos um trabalho muito assim... a nossa missão, falo que é uma missão muito nobre, mas também muito importante, né? A missão do Sebrae, e nós agimos muito forte nesse ponto, né? Não tem um treinamento, acho que não tem um profissional do Sebrae que em um momento com o cliente ele vai falar, não vai deixar de falar a palavra planejamento, né? Nós sabemos que é importante a palavra planejamento, mas nesse aspecto que você trouxe, a questão do otimismo, uma coisa que nós temos trabalhado muito ultimamente é falar assim, você precisa fazer, não adianta você planejar apenas, né? Que acho que o planejamento é importante, mas hoje em todo treinamento que o Sebrae aplica, a gente tem dado muito foco naquela linha assim, qual é a ação que você vai poder fazer depois desse contato conosco? 2 horas em contato aqui, você passou por uma palestra, você passou por uma consultoria, qual é o passo que você vai conseguir dar amanhã? Que acho que isso é importante, né? Nós e obviamente, né, estando nesse canal, que também acho que é importante a sua missão aqui de difundir, levar informação, acho que o papel nosso é esse, né? Nessa conversa que nós tivemos aqui hoje, que insight que você teve, que você vai poder colocar em prática no seu negócio, na sua carreira, né, no momento que você está vivendo, que você vai transformar em algo prático e vai tentar gerar algum resultado, né? Eu vou juntar 2 falas suas no mesmo exemplo. Quando você fala do quão válido é você fazer simulação em treinamentos, sim, né? E agora alinhavar com o que você falou assim, o que você vai botar na prática amanhã. Porque o delicioso da simulação de vendas em treinamento tenho certeza que quem já assistiu o curso já passou por isso. Você faz um curso, você acha o curso fantástico, você acha o curso espetacular. Você gostou do curso, Fausto? Nossa, adorei. Foi legal, Fausto? Nossa, você aprendeu bastante coisa, Fausto? Aprendi. O que você aprendeu? Nossa, aprendi isso. Pô, que bacana. O que você botou na prática? Você já viu isso? Mas sim, é assim, ó, não é isso, é a regra, é o que mais acontece. E aí, você gostou do curso de vendas? Adorei. Nossa, ele explicou cada sacada legal, cada técnica bacana. E aí, a hora que o cara sai do curso, ele vai botar na prática, não funciona. Uhum. E a simulação dá uma quebrada nisso, porque quem está conduzindo o processo, ele ajuda a identificar, opa, opa, conserta aqui. Uhum. Né? Isso quando eu estou falando num curso, quando você dá um curso de vendas aberto, para várias empresas diferentes. Sim. E quando você faz isso dentro de uma mesma organização, definindo o processo,
essa simulação ela vira excepcional. O pessoal fala para mim, vou emendar um outro assunto agora, depois já até deixa para você falar. Joel, como que a gente treina vendedor novo na empresa? Bom, que me perdoem aqueles que estão começando, mas assim, a gente dá preferência para quem já tem um viés de vendas, para quem já tem um pé na venda, tá? E aí contrata o cara e já põe para vender? Não, pera um pouquinho. Você falou, quem que é a empresa? Onde ele está pisando? Qual que é o produto? Quem que é o público desse produto? Treina o cara. Treinou? Ele aprendeu? Beleza. Bota ele próximo de vendedor mais antigo. Como é que essa informação toda vai na prática? Simula com ele. Isso vai depender de empresa para empresa, mas dá um tempo para ele aprender o produto, o processo, a empresa, dá um tempo para ele vivenciar isso na prática, com alguém que já tem esse domínio na empresa e bota ele para vender. Só que aí, bota ele para vender, o que muita empresa faz? E eu não concordo. E aí fica à vontade para se posicionar. Bota ele para vender, mas com uma carteira novinha. Não bota a carteira com cliente já no funil para ele. Dá uma carteira para ele explorar. Monitora para identificar o que do treinamento ele está botando em prática. Isso é fantástico. Você vê o processo na prática dando resultado. E quem vivencia isso, dá resultado, não tem como. Sim, isso é uma delícia. Sem dúvida. Até porque se você pegar um vendedor novo para trabalhar um cliente que já avançou dentro do funil, pode ser que você não tenha oportunidade de testar todas as habilidades que ele tem. É uma coisa que eu sempre falo assim, eu gosto de desenhar, eu tenho um esquema, e isso até é um objetivo transformar isso no futuro numa metodologia mesmo de vendas, né? Mas eu associo o funil com as etapas do processo e coloco tudo isso como indicador. Então vamos imaginar assim, a etapa ali da prospecção, né? Qual é a competência que ele precisa desenvolver para trabalhar com prospecção? A etapa da sondagem, né? Da abordagem, primeiro, abordagem inicial ali. Qual é a competência que ele utiliza e quais são os resultados que ele tem para trabalhar a etapa da abordagem? Depois a gente avança para a sondagem, né? Mesma coisa. São habilidades, né? Competências diferentes que o vendedor vai... e muitas vezes o que a gente percebe, né? Quando nós não trabalhamos em processo, o que o vendedor mais quer quando ele está com o cliente? Vender. Ele quer vender, né? Obviamente. Só que ele esquece que muitas vezes o cliente não vai comprar naquele momento, e aí eu falo, mas por ele não entender não enxergar o processo como um todo, não enxergar quais são as técnicas que ele possui, muitas vezes ele já possui e não tem conhecimento que ele possui, né? É muito comum, como você falou, às vezes ele participa de um treinamento e olhar, nossa, era isso que eu fazia, então o que você está dizendo aqui na teoria, justamente isso, assim, E aí realmente nós temos um processo consciente, ele faz isso com consciência, né? Naturalmente ele vai entrar para uma condição muito mais empoderada. Ele atua nesse processo de vendas com a habilidade que ele já tinha, só que agora com o domínio do porquê que ele está fazendo. Exato. E faz toda a diferença. Exato. E quando você fala de conhecer, porque tem segmento que dificilmente você vai vender na primeira venda. Sem dúvida. Quem é atacadista e é representante de atacadista para supermercado, são algumas visitinhas, hein? Dependendo do segmento. E eu digo até no varejo mesmo, Joel, né? Às vezes você vai numa loja, né? Um gestor, né, um gerente, ele vai conversar com os vendedores, com as vendedoras, e ele chega lá e fala assim, você tem que vender, o cliente tem que sair com uma sacola. Às vezes é natural o cliente não sair com uma sacola e está tudo bem. Tudo bem. Está tudo bem, mas o que eu vou fazer para que na próxima vez que o cliente volte, ele saia com uma sacola? Não, e o legal é que quando você monitora esse processo, tá melhor ainda quando, apesar de não vender, você consegue identificar o porquê isso não aconteceu. Exato. E aí é maravilhoso. A gente está cometendo um pecado sério. Nós estamos falando de funil de vendas e provavelmente quem está escutando a gente talvez nunca tenha ouvido falar em funil. Aliás, até já ouviu, mas não tem a mínima ideia do que é. Uhum. Eu não vou deixar você sair daqui um especialista sem tentar explicar de uma maneira bem didática
que é funil de vendas, Fausto? Olha, assim, o conceito de funil, eu falo hoje que assim, a gente difunde ele de diversas formas, né? Eu falo, se você colocar hoje na internet, dá um Google aí, pesquisar funil de vendas, você vai encontrar milhares de modelos, né? Eu acho que uma coisa, quando eu falo em teoria, acho que o mais importante é a gente entender o conceito. Por quê? Né? De uma forma bem resumida, como eu vejo funil de vendas? Topo do funil. Topo do funil é ali oportunidades, possíveis oportunidades mapeadas, e quando o cliente ele entra no topo de funil é o momento que ele vira um lead, né? É um contato ali que eu tenho, mas que eu não conheço ele. Lead é um contato que entrou no topo do meu funil. Então, me imagina assim, nós imaginamos aí o conceito do funil porque a gente está olhando mesmo como um funil, né? Então, topo do funil, um lead, um contato, um possível cliente. Isso não quer dizer... É um contato que tem algumas características da minha clientela. Exato, e que ele interagiu comigo de alguma forma. Na medida que eu vou avançando a conexão com esse cliente, ele vai, né, um potencial, esse lead, ele vai para o meio do funil. E aí nós entramos a outra etapa ali, onde o momento que eu estendo o relacionamento com ele, vou medir de fato o real interesse dele de compra. E aí ele vai sim para o momento do fundo do funil. Na medida que o interesse dele vai aumentando, ele entra ali topo, meio e fundo. Nós podemos balizar esse conceito com várias formas. Eu balizo ele pelas etapas do processo de venda. Que aí nós temos lá o conceito das etapas, que é pré-venda, né? Etapa do pré-venda, depois abordagem, sondagem, demonstração, venda adicional, né? A gente pode colocar muitas vezes ali a venda adicional antes ou depois do fechamento, né? Mas aí a teoria coloca venda adicional e fechamento. E depois o pós-venda, né? Nós trabalhamos ali que, se a gente for associar essa lógica, é o momento que o funil abre novamente, que é o que nós falamos, né? Toda venda realizada, né? Todo pós-venda realizado já é o primeiro passo para a próxima venda, né? Esse é o pós-venda, e que muitas vezes a empresa esquece disso, né? Eu falo que o mais importante hoje, acho que é primeiro a empresa entender o processo. Ela precisa mapear o processo dela, precisa entender essas etapas, né? E aí eu falo, independente, isso não serve só para venda complexa, isso serve para a venda do varejo, porque eu canso de ver empresas errando no processo, porque ela não entende que o processo existe. E aí, quando ela vai construir, para ela, assim, vamos tocando de forma empírica. Sempre funcionou, vamos tocando do jeito que funciona. Quando você não sabe o caminho, qualquer caminho serve. Exato, né? Exato. Eu cortei esse raciocínio. Não, imagina. E aí, assim, né, o que eu vejo. Então, primeiro passo, a empresa precisa conhecer o processo dela, associar isso na construção do funil e trabalhar o pós-venda, acho que é para um segundo estágio. Porque hoje o que a gente percebe, né, dessas 5% que eu comentei, né, de empresas que eu tive contato, né? Claro que essa média pode ser maior em um segmento, pode ser menor em outro, mas o que eu acompanhei ao longo desse tempo aí quanto consultor, que eu percebo, a empresa ela domina o processo de venda, mas quando ela entra no pós-venda, ela esquece tudo, então deixa tudo para trás. Tem uma coisa que tem algumas coisas para falar do que você falou bastante conteúdo legal, né? Uhum. Então vamos lá. Também não adianta nada você focar pós-vendas se todo o processo anterior está sendo feito errado. Então, focar em pós-vendas é estéril. Exato. Porque o seu cliente não vai voltar já. Exato, né? exato. Então, beleza. Uma outra coisa, se a gente não se der o direito de discordar aqui, a gente não... Então, não é uma questão de falar que eu estou mais ou menos certo que você, mas talvez seja ponto de vistas diferentes sobre a mesma coisa, sim, que eu acho que só enriquece quem está escutando. Uhum. Eu gosto de trabalhar o fechamento antes da venda adicional. E eu vou te argumentar por quê. Uhum. Eu estou vendendo uma calça para o meu cliente, tá? Eu levantei as necessidades dele, eu sei onde que ele vai usar essa calça, em que contexto ele vai usar essa calça. Por causa disso, eu estou descrevendo o produto, estou apresentando o produto para o cliente, estou criando as imagens mentais para deixar ele emocionalmente atraído pela calça. Por aí? Sim, exato. Aí eu fiz todo o trabalho de criação em cima dessa calça. Eu preciso fechar. Porque se eu não fechar, aquela lacuninha mágica, que a mente dele está mais
aderentemente, mais fortemente ligada àquela calça, eu preciso fechar ela. Até para baixar essa ansiedade. Eu baixei essa ansiedade. Fechei. Ô Fausto, agora que nós já encontramos a sua calça, está fechada. Vamos ver uma camiseta combinar com ele? Eu acho que a venda adicional, ela tem muito mais eficiência quando você já baixou a ansiedade dele com o produto principal. Você pensa, como é que você vê Eu isso? Eu concordo também. É que você falou da venda adicional antes do fechamento. Isso, é que assim, a teoria, o conceito aí das etapas, né, do processo de venda, ele realmente coloca o fechamento depois da venda adicional. Verdade. Assim, o conceito que nós utilizamos nos treinamentos traz justamente isso. Mas eu também concordo com o seu ponto de vista. Eu acho que assim, o fechamento, na maioria das vezes, ele tem que estar antes da venda adicional. E bom, é o que eu trabalho nos treinamentos. E eu assim, eu trabalho isso faz muito tempo já. Agora você está falando assim, eu falei, eita ferro, mas então tá batendo. Não, eu concordo com esse ponto de vista. Lógico que, assim, dentro de um modelo digital, às vezes isso pode variar. Porque muitas vezes o cliente ali, você pode... nós temos modelos hoje que se aplicam em um negócio que às vezes até antes da venda a pessoa já quer aproveitar leve o próprio comércio eletrônico, né? Nós trabalhamos muita estratégia dentro do comércio eletrônico, falar, venda o kit, porque aí você já faz teoricamente, se você já está fazendo uma venda adicional dentro de um conceito... Mas os processos e estratégias do varejo corpo a corpo é muito diferente do digital, né? Muito diferente. Não. Deixa eu corrigir, me permita. O processo de vendas, varejo, pessoa física, pessoa jurídica, pessoa física, balcão, assim, corpo a corpo, a estratégia tem algumas nuances muito diferentes, totalmente diferentes, eu estou falando besteira, mas algumas nuances muito diferentes dessa venda digital. Exato, eu falo assim que é uma dinâmica que nós estamos num momento muito importante de amadurecimento, falando Brasil, né? Recentemente não, isso ano passado, né, a China divulgou um dado, foi um estudo eMarketer Insider, diz que 51% das vendas do varejo da China foram online. Você ultrapassou a barreira. Caramba! Esse indicador no Brasil ele é 12%, o Brasil chegou próximo a 12%, 13% no final de 2021. Então vamos dizer assim, falando de Brasil, hoje ainda o brasileiro escolhe muito a compra no tete-a-tete. O que eu tenho falado assim, e aí nós estamos entrando na visão de transformação digital. É um processo de amadurecimento, a gente está construindo. Eu concordo hoje que as relações, e nós estamos falando do mesmo cliente, Joel, se eu vou vender para o Joel, se eu relaciono com o Joel no canal online, a dinâmica de contato ela vai ser diferente da dinâmica de contato que eu uso num contato tete-a-tete com o Joel. Só que nós vamos precisar construir isso por uma visão cada vez mais integrada, né? Então, eu falo hoje que não é nem o conceito de omnichannel, né? Que o omnichannel é aquela coisa do cliente comprar independente do canal, ele vai querer relacionar com você de diversas formas. Eu falo assim que não é só a visão do omnichannel, é a visão mesmo de você cada vez mais fazer com que a experiência digital seja cada vez mais humanizada e a experiência física, a experiência humana seja cada vez mais digital. Então é um desafio assim, de integrar tudo isso, né? Eu não vejo hoje um negócio dividindo, eu acho que o caminho não é hoje assim, você falar assim, eu sou físico, eu sou digital, eu acho que cada vez mais eu sou figital, né? Que é a coisa do físico junto com o digital, e cada vez mais eu de empoderar as pessoas mesmo, né? Você falou da China. Estava conversando com um amigo meu que tem negócios na China, 15 dias. Ele falou, Joel, eu estava comentando com ele, eu estou impressionado com a aderência que está tendo no TikTok desse trabalho que a gente está fazendo, desse nosso podcast. Você imagina? TikTok? No podcast? Eu também não. Quando falaram para mim, TikTok para mim, dancinha, funk, coisa engraçada. Cara, é uma doideira esse TikTok. Sim, sem dúvida. Eu estava mostrando agora de pouco, são para mais de 10 seguidores por hora, vai aparecendo seguidor assim. E eu estava comentando com ele, ele me falou assim, Joel, esse amigo meu que tem negócio na China, ele falou assim, eles vendem muito
pelo TikTok. Sem dúvida, sem dúvida. Não, para mim, sem dúvida, para você que está nessa área. Para mim, é uma coisa inimaginável. A quantidade de vendas pelo TikTok, a gente não vê isso. Esse é um grande exemplo. Quando eu falo do humanizar o digital, para você ter uma ideia, 2021 também, as 10 maiores influenciadoras digitais da China, elas juntas faturaram sozinha pelos canais dela mais que o comércio eletrônico do Brasil todo. Mais que o comércio eletrônico do Brasil faturou em 2021, as 10 maiores influenciadoras digitais da China fizeram isso. Você fala que sozinhas. 51% das vendas da China hoje são online, Brasil é 15%. Brasil é 12%, próximo a 13%. E isso deve estar mudando. Esse dado é de quando, você sabe dizer? Esse dado é 2021. 2021. Já deve ter mudado muito com essa história de pandemia, com essa loucura toda. Eu tenho certeza que hoje, mais da metade das minhas vendas, fácil, muito mais da metade, já é online. Sim. Se ela não concretiza online, ela começa no online. Muitas vezes, né? Então ela participa, né, de alguma etapa. Não, acho que a gente não vai nem mudar de assunto, não. As lojas físicas estão com os dias contados? De maneira alguma, não imagino, não acredito. Esse ano eu tive no maior evento de comércio eletrônico do mundo, né, que é o Fórum E-Commerce Brasil, e eu falo assim, eu estive no evento de comércio eletrônico e nunca se falou tanto de loja física dentro de um evento de comércio eletrônico. O principal case, na minha visão, que foi apresentado no evento foi da Wine Vinhos, né, o Wine. Foi um negócio que começou totalmente no online. A Wine hoje já tem, se eu não me engano, são 7 lojas no Brasil, físicas, e a estratégia de chegar, se eu não me engano, até 2025 a 35 lojas. Não sei se eu estou mentindo falar 2025 ou 2024, não me recordo, mas é um estudo que a gente pode buscar, chegar a 35 lojas físicas. Poxa, uma loja que começou no online hoje está no físico. Por quê? Porque ela entende o poder da loja física, né? Eu acho que não. E falando de Brasil, a gente sabe, né? O comportamento brasileiro ele é caloroso, ele gosta do contato. Eu não acredito. Acho que o papel é reinventar. O desafio é reinventar o papel da loja, né? Acho você fala uma coisa muito bacana, que você fala assim: a pandemia trouxe de maneira muito forte, eu não sei, acho que não só o Brasil, acho que a humanidade como um todo, trouxe a humanidade de maneira muito acelerada para o mundo digital, que é um mundo ainda muito frio, né? Eu acho legal quando você fala, como que você fala? O FISI digital, como é que você fala? Figital, isso. O Figital. Eu acho que o mundo, as lojas físicas vão diminuir bastante, mas eu não consigo ver esse mundo desaparecendo, porque ainda mais com o povo brasileiro, estou só pegando falas suas, tá? Ainda mais o povo brasileiro que tem essa necessidade de contato. Nossa Senhora, eu pirei na pandemia, eu sou relacional, eu queria ver gente, eu queria pegar, palpar, abraçar de novo. E quando você desenvolve e aí não é nem vendas, mas essa qualidade no atendimento nas lojas físicas, não estou nem falando de estratégia de vendas, não estou falando de técnica de vendas, não estou falando de processo de vendas, eu estou falando de qualidade de atendimento. De experiência, né? Só de qualidade de atendimento. Quando você desenvolve qualidade de atendimento em loja física, só isso já faz diferença em números. Sem dúvida. E eu falo assim, é aquela questão, a loja física hoje ela tem um novo papel, ela assume um novo papel. Né? Porque muitas vezes o cliente pode ser que ele não vá comprar pela loja física, mas ele vai usar a loja física para vivenciar uma etapa da jornada dele. Ou para retirar um produto, né? Hoje a Magazine Luiza, por exemplo, faz muito isso. Né? Hoje, muitas vezes, ela vende pelo online, mas usa a loja física para escoar mais rápido o produto dela. Qual que é a vantagem? Só escoar mais rápido? Não só escoar mais rápido, como fortalecer a experiência, o contato com o cliente, porque muitas vezes o cliente vai para a loja física buscar um produto e aí, novamente, mais um lead, né? Mais um momento. Se ele está ali vivenciando uma experiência, ele vai ter mais contato com o vendedor. Eu vou explorar um absurdo essa fala sua. Um dos primeiros podcasts que nós tivemos, nós chamamos o vice-presidente da Federação das Associações Comerciais do Estado de São Paulo para vir bater um papo com a gente. E ele falou sobre isso. Ele falou: Joel,
não é só para questão de custo, não é só para uma... Você está tendo a oportunidade de trazer o cliente para dentro da sua casa de novo. Ei, ele entrou de novo, não é à toa que o supermercado coloca a padaria no finalzinho da loja, para o cliente passar pela loja inteira, para ter novas experiências com novos produtos. Sem dúvida. Então, nossa... Comecinho de ano, o pessoal voltando para as lojas para fazer as tradicionais compras de Natal, né? A gente vê vendedor emburrado, que saco, só recebo... Gente do céu, não perde essa chance de vender. Sem O dúvida. cara, se o cara está lá para trocar, provavelmente ele ganhou de presente. Se ele ganhou de presente, provavelmente ele não tem necessariamente experiência com a loja, com os seus produtos. Aproveita para criar um vínculo com esse cliente. Aproveita. Agora sim, o fechamento já foi feito. Aproveita fazer venda adicional, é uma nova etapa do processo. Porque acho que a relação do cliente, né, Joel, ela é com a marca. Acho que é uma coisa assim que... E nós estamos evoluindo, falando de varejo, né, nós estamos evoluindo para a visão hoje, tudo se fala em ecossistema, né, visão de ecossistema. No varejo, assim, a gente precisa, talvez seja o segmento que nós temos essa visão de ecossistema mais consolidada. Isso graças à Magazine Luiza, que tem um papel, acho que, muito importante nisso, dentro desse processo aí de transformação digital, que é aquela coisa, o cliente ele relaciona com a marca e ele vai vivenciar toda a jornada dentro dele, ele vai comprar, talvez isso a gente vê de uma forma mais madura na Amazon, né? A Amazon é um grande exemplo disso, que o cliente ele compra produto por recorrência, né? Nós conseguimos pela Amazon, sei lá, eu quero comprar fralda para o meu filho, eu posso programar a compra de fraldas para poupar meu tempo, né? E assim... E isso se falar das tecnologias que estão chegando agora, né? O 5G aí eu falo assim que o 5G ele vai transformar no Brasil a forma da gente fazer, por exemplo, compra de supermercado, né? Nos Estados Unidos, um estudo foi divulgado esse ano, a estimativa é que até o final de 2022, 35 milhões de americanos vão vivenciar a experiência pela primeira vez de fazer uma compra por voz, né? Aquela coisa de Alexa, acabou o papel higiênico da minha casa e aquilo ali vai ser abastecido assim rapidamente. Eu falo, quem vai tomar isso, né? Porque é aquela questão, quem experimentou já fazer a compra do supermercado online, sabe? Pô, quanto de tempo que a gente poupa, né? Assim, não, é gostoso ir lá no mercado, você pegar a fruta, você passar pelo hortifruti, é muito legal. Mas assim, a gente sabe, cada dia mais a gente não tem tempo, a gente vai precisar, né? Assim, então... Eu imagino que quando se fala em vendas, né, proporcionar, e aí onde o digital acho que entra muito forte, assim, de como que a gente pode proporcionar cada vez mais experiências seguras e agradáveis para o consumidor, né? E aí, assim, nenhuma técnica de vendas possível vai substituir essa questão da conveniência. Por isso que eu falo para o pequeno negócio assim, você não dá conta de desenvolver tecnologia, se una aos que já estão lá, né? Se eu não posso com ele, me junto a ele, né? Hoje, qualquer negócio, vamos tracionar no online, vamos subir para o online, você tem que ir para o marketplace também, você tem que vender em todos, né? Expõe em todos, por quê? Porque já é uma estrutura que está ali disponível. Mas ele vai tirar 10%, 15%, tudo bem, mas você vai vender, você vai criar um momento de contato, um momento de relacionamento, vai conseguir, né, trabalhar. Tem um outro lado da moeda, e eu vou até me contradizer. Eu falo que eu faço muito mais da metade das minhas vendas, das minhas compras hoje, eu faço online. Mas eu adoro ir para o supermercado. Eu sei que tem um monte de gente que detesta, tá bom? Mas eu gosto. E eu também gosto. Eu gosto. E aí, você vê a importância que passa a ter as lojas físicas pequenas, esses mercadinhos de bairro. Sem dúvida, sem dúvida. De bairro, porque esses mercadinhos de bairro, eles não conseguem competir no preço, por exemplo, com as grandes redes de supermercado. Sem dúvida, sem dúvida. Mas a dona de casa que está fazendo seu feijãozinho, que ela descobriu que faltou a cebola, ela vai no mercadinho de bairro, né? Então, essa é uma experiência física que apoia, dá suporte àquilo que você falou. Olha, as físicas vão continuar. E esse universo do 5G que está chegando, o quanto que isso vai revolucionar, a gente nem tem ideia de onde vai parar. Né? Sem dúvida. Eu já vi, você está falando da experiência Alexa,
acabou o papel higiênico, não importa em que ambiente da casa que você está, inclusive se você está no próprio banheiro, essa lista de compra chegando totalmente online para o supermercado, o supermercado sem funcionário nenhum, já identifica qual que é a sua lista, um drone passa entre as gôndolas identificando onde está o produto para acionar o equipamento que vai pegar esse produto, que vai levar, já vai emitir o cartão de crédito sem contato humano nenhum. Talvez o contato humano seja único e exclusivamente para repor a gôndola e olha lá se vai necessitar dessa mão de obra. Lembro quando eu era pequenininho, a gente falava assim, poxa, eu pequenininho, eu sou de 67, isso aí é para entregar a idade mesmo. E, eu pequenininho na escola falava assim, não, a Revolução Industrial foi em 1789. Eu estou falando de 100 anos depois, falando assim, não, porque a máquina vai tomar o lugar do homem. Em grande parte, é óbvio que a máquina vai tomar o lugar do homem. Colheita de cana não se faz mais com mão de obra humana. Praticamente se automatizou o processo todo. A máquina vai substituir boa parte da mão de obra humana no supermercado, por exemplo, em grande parte, sim, como aconteceu com rede bancária. Quando você entrava em supermercado, tinha funcionário caindo pelo... Em supermercado não, em banco. Quando você entrava em banco, tinha funcionário caindo pelo ladrão. Hoje, boa parte já está automatizado. Isso vai acontecer com o supermercado, sem sombra de dúvidas, vai acontecer com o supermercado. Mas é uma tendência natural, não tem como fugir disso. A praticidade vai levar para isso. Eu acho que, assim, na minha visão... o supermercado talvez é a principal mudança que a gente vai ver assim a toque de caixa no varejo. Mais rapidamente, né? Acho que assim, uma forma que a gente... E se você pegar as pesquisas de varejo online, né, de comércio eletrônico, aponta assim, que alimentos e bebidas é uma das categorias que mais vem em crescimento. Porque acho que assim, você tinha uma questão também cultural, né? Aquela coisa assim, nossa, mas comprar roupa pela internet, né, que foi aquela coisa aí, né, e por muitos anos o varejo de vestuário foi o líder de vendas no comércio eletrônico, né, falando de Brasil, hoje já é eletroeletrônicos, né, então é aquela coisa, nossa, mas será que eu vou comprar celular pela internet? Eu tenho que conversar com o vendedor, hoje é a coisa mais simples, né, e agora nós estamos no momento que o consumidor, nossa, mas eu posso comprar comida pela internet? E quando você começa a perceber que é possível sim você abastecer sua casa totalmente contato digital, né? Por isso que a gente vê um crescimento muito grande aí da categoria. Então eu falo que eu acredito que é assim, talvez a grande transformação que a gente vai vivenciar aí no varejo de supermercado. Assim, isso é uma aposta, assim, eu sempre falo muito isso então se alguém palestras. Quiser apostar com você me chama... que para mim, por mais que eu vá continuar indo no supermercado, que eu gosto, para mim, nossa, Joel, mas o nosso tempo é muito corrido. E realmente, hoje, né? Não, mas assim, eu concordo com o seu ponto de vista, e isso vem também a uma outra tendência, que o varejo de supermercado ele vai precisar se reinventar também nesse ponto. Você vai ter conexões, os grandes varejos, grandes atacadistas, talvez eles vão ter que ter um posicionamento diferente, no sentido de como eles vão atuar, e eles já estão fazendo isso. E o pequeno varejista entender também como ele enxerga dentro dessa cadeia, dentro desse ecossistema. Né? Porque realmente, acho que nunca vai acabar essa necessidade do mercadinho de bairro. Acho que isso daí sempre ele vai existir. Porque é aquela coisa, né? Que... A partir do momento que você tem as duas mãos, né? Como que é o Figital? Figital, isso. Figital. Sabendo que eles vão perdurar... Provavelmente o digital vai avançar muito em cima desse mundo varejista físico, mas tudo bem. Cada vez mais as relações humanas no mundo físico vão fazer a diferença. Sem dúvida. Quando eu estava falando que antes até de processo de venda, estratégia de vendas, o contato físico, o atendimento ao cliente faz a diferença, e aí a gente cai no mundo do supermercado, pessoal da região centro-oeste do estado, rede de supermercado Santa Catarina, clientes antigos meus, eles sabem o quanto faz a diferença você treinar supermercado a parte de atendimento. Que cá entre nós, via de regra, é bem fraquinho. Né? É uma coisa muito...
o ser humano está lá para fins, como que eu falo? Físicos, não é físico. O ser humano que está lá, na maioria das vezes, não está lá para fins relacionais. Está lá mais para fins práticos, de gôndola, preenchimento, abastecimento ou coisas do gênero. Sim. E isso vai mudar. Sem dúvida. Isso vai mudar, isso é muito legal. Sem dúvida. Ô, senhor Fausto... É uma coisa até para fechar essa linha de raciocínio da questão da tecnologia com, né, assim, a máquina vai dominar o homem. Eu vou dizer assim, nenhuma inteligência artificial vai substituir um contato físico. E muito menos, pegando sua gueixa, muito menos a negociação. Sem dúvida. Essa negociação argumentacional, sem dúvida. Ainda não. Por enquanto, não. Meu mestre, nosso tempo acabou. Que bom. Extrapolamos o tempo. Hein? Porque quando o assunto é bom, quando o assunto rende fácil, a gente não percebe o tempo passando. Eu tenho certeza que não esgotamos. Esgotamos o assunto? Não. Já que a gente não esgotou, pega a sua fala final e deixa uma mensagem para quem está vindo aqui no nosso podcast buscando desenvolvimento profissional, buscando conteúdo que ajude ele nesse desenvolvimento em cima do nosso tema. Deixa uma mensagem para a gente fechar isso aqui. Para o vendedor, para o gestor de negócio, para quem está à frente da empresa, fala assim, momento de acreditar. Eu sempre vou levar uma fala positiva, porque eu acredito muito que a gente tem um momento positivo aí para vivenciar. E eu falo assim, o conhecimento da sua empresa está dentro da sua empresa. Né? Dê valor para as pessoas que estão ali, empodere as pessoas que estão ali, crie momentos para que vocês troquem esse conhecimento, sempre olhando a evolução. Acho que sempre vai ter espaço para crescimento e o empresário tem que acreditar, né? Aquele empresário que está aí, às vezes fala, não, né? Crise. Eu acho que assim, quanto mais a gente falar de crise, a gente vai se fechar, a gente vai acreditar que só eu tenho a solução. E aí quando eu falo empreender é uma jornada muito solitária, né? Porque ele fala, eu tenho a solução, mas quando ele não encontra a solução, ele fica fechado no mundo dele e ele vai totalmente do oposto ao que a gente está pedindo hoje, né? Que é colaboração, é compartilhar conhecimento, é trabalhar junto com outros, né? E dar a palavra, dar o empoderamento para todo mundo que está com isso. Eu não vou, na verdade não é acrescentar, é só botar um parmesãozinho em cima da sua lasanha. E esse acreditar passa por, necessariamente, nesse momento de reaquecimento, de maneira geral, o que está acontecendo, não achar que esse reaquecimento vai acontecer por si só. Eu não sei o que você está fazendo, mas faça alguma coisa um pouco a mais, um pouco diferente, para você auxiliar esse reaquecimento. Perfeito. Fausto, tempo encerrado. Muito obrigado. Meu querido, muito obrigado. Bate-papo de muito bom nível. Espero que tenha sido bom para você. Aquela história foi bom para você? Para mim foi muito bom, tenho certeza que o pessoal também. Tenho certeza que vocês gostaram. Se vocês quiserem mandar perguntas pro Fausto, eu repasso para ele, tá ok? Muito obrigado, pessoal. Até a próxima. A gente se vê. Até mais. Obrigado.